O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Volume 3, trecho de 1 ao 11. Luísa Picarreta. 1º de novembro de 1899. Purificação da Igreja. As almas vítimas são o seu sustento. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e ali estava um sacerdote que celebrava o divino sacrifício. E enquanto isso fazia, chorava amargamente e dizia: a coluna da minha igreja não tem onde apoiar-se. No momento em que dizia isso, vi uma coluna cujo cume tocava o céu, e abaixo desta coluna estavam sacerdotes, bispos, cardeais e todas as outras dignidades que sustentava esta coluna. Mas com minha surpresa, ao olhar, vi que dessas pessoas que eram muito fracos, quem era meio acabado, quem era doente, quem era cheio de lama, escassíssimo era o número daqueles que se encontrava em estado de sustentá-la. Assim que esta pobre coluna, tantas eram sacudidas que recebia por baixo, que cambaleava sem poder estar firmes. Até acima dessa coluna estava o Santo Padre, que com corrente de ouro e com os raios que despedia de toda a sua pessoa, fazia quanto mais podia para sustentá-la, para acorrentar e iluminar as pessoas que moravam na parte baixa. Embora algumas escapassem para ter mais oportunidade de degradar-se, enlamear-se, e não só estas pessoas, mas que tratava de atar e iluminar a todo mundo. Enquanto eu via isto, aquele sacerdote que celebrava a missa, embora tenha dúvida se o sacerdote ou nosso Senhor, parece-me que era ele, mas não sei dizer com certeza. Chamou-me junto a ele e disse-me: minha filha, olha em que estado lamentável se encontra minha igreja. As mesmas pessoas que deviam sustentá-la desfalecem e com suas obras a abatem, golpeiam-na e chegam a denegri-la. O único remédio é que faça derramar tanto sangue até formar um banho para poder lavar esse purulento lodo e curar suas profundas chagas, para que, sanadas, esforçadas, embelezadas por esse sangue, possam ser instrumentos hábeis para mantê-la estável e firme. Depois acrescentou: chamei-te para te dizer: queres tu ser vítima e assim ser como uma escora para assegurar esta coluna em tempos tão incorrigíveis? E eu, em princípio, senti um arrepio correr por medo, e porque possivelmente não teria força, mas logo me ofereci e pronunciei o fiat. Enquanto estava nisto, encontrei-me rodeado por muitos santos, anjos e almas purgantes,
que com flagelos e outros instrumentos me atormentavam. E eu, embora no princípio sentisse temor, mas depois, quanto mais sofria, tanto mais me vinha o desejo de sofrer e saboreava o sofrer como um docíssimo néctar, e muito mais porque me veio um pensamento. Quem sabe se essas penas pudessem ser meio para consumir a vida, e assim poder empreender o último voo para o meu sumo e único bem. Mas com muita pena, depois de ter sofrido acerbas penas, vi que essas penas não me consumiam a vida. Ó Deus, que pena! Que esta frágil carne me impeça de unir-me com meu bem eterno. Depois disso, vi o massacre sangrento que se fazia daquelas pessoas que estavam debaixo da coluna. Que horrível catástrofe! Escassíssimo era o número dos que não caíam vítimas. Chegavam a tal atrevimento que tentavam matar o Santo Padre. Mas depois parecia que aquele sangue derramado, aquelas sangrentas vítimas destroçadas, eram meios para fazer fortes aqueles que ficavam, de modo que sustentavam a coluna sem fazê-la balançar mais. Oh, que dias felizes! Depois disso despertavam dias de triunfo e de paz, e a face da terra parecia renovada. A coluna adquiria seu primeiro brilho e esplendor. Ó dias felizes, de longe eu vos saúdo, pois tanta glória dareis à igreja e tanto honra a Deus que é a sua cabeça. Parte o trecho 2 do 3 do 3 de novembro de 1899. Jesus, entretenimento com Luísa. Esta manhã, meu amável Jesus veio, me transportou para fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e desapareceu, e eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual adoração, mas enquanto fazia isso, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Enquanto eu estava nisso, vi-o sobre o altar, como criança, que me chamava com sua graciosa mãozinha. Quem pode dizer o meu contentamento? Voei a ele e, sem pensar em outra coisa, o apertei entre meus braços e o beijei. Mas no momento de fazer isso, tomou um aspecto sério e mostrava que não lhe agradam meus beijos e começou a me rejeitar. Eu, não levando em conta isso, continuei e lhe disse: meu querido belo, no outro dia você quis desabafar comigo com beijos e abraços, e eu te dei toda liberdade. Hoje quero com você desabafar também eu. Me dê a liberdade. Mas ele continuava me rejeitando, e vendo que eu não cessava, desapareceu. Quem pode dizer o quão mortificada e pensativa fiquei ao me encontrar em mim mesma? Mas depois de um pouco voltou, e eu lhe pedia perdão por minhas impertinências.
Me perdoou, querendo ele desafogar comigo, e enquanto me beijava, me disse: Amada do meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente, e à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Com isso, eu entendi que era uma brincadeira que Jesus queria fazer. Trecho 3, novembro 4 de 1899. Efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazer-se ver, mas eu, não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar e persegui-me como a cruz. Primeiro eu, depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim sem olhar para ele. Pouco depois veio meu amado Jesus, e temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava-se de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da Rainha Mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse: Minha filha, para te assegurar se sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos, se move a virtude ou a vício, já que como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiro dos meus filhos, mais do que da virtude. Isso você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus e se pode dizer que não é mais carne. Assim, minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é e que não pode acontecer jamais. O trecho 4, 6 de novembro de 1899. Pureza de intenção. Esta manhã, tendo vindo o adorável Jesus, transportando-me para fora de mim mesma, fez-me ver rua cheia de cadáveres. Que cruel carnificina dá horror pensar. Depois fez-me ver que acontecia uma coisa no ar e muitos morriam de improviso. Vi isso também no mês de março. Eu comecei, segundo meu costume, a rogar-lhe que se acalmasse e que livrasse as suas mesmas imagens e suplícios tão cruéis, de guerras tão sangrentas, e como tinha a coroa de espinho, atirei para que eu a colocasse, isso para aplacá-lo principalmente, mas com grande tristeza vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima, de modo que pouco me restava para sofrer a mim. Jesus se mostrava severo, quase sem me prestar atenção, o que significava aquilo. Para romper esse ar severo que tinha, lhe disse: Docíssimo amor meu, te ofereço esses movimentos de meu corpo, que tu mesmo me fizesse, e todos os demais que possa eu fazer com o único fim de te agradar e te glorificar.
Sim, quero que também os movimentos das pálpebras, os de meus olhos, de meus lábios, de todo eu mesmo, sejam feitos com o único fim de te agradar só a ti. Faze, ó bem Jesus, faze, ó bom Jesus, que todos os meus ossos, meus nervos ressoem entre eles repetindo aqui. Faze, ó bom Jesus, que todos os meus ossos, meus nervos ressoem entre eles e com clara voz te ateste o meu amor. E ele me diz: tudo que se faz com a única finalidade de me agradar resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos e me agrada tanto que essas ações, embora fosse só um movimento de cílios, lhe dou o valor como se fosse feita por mim, em troca de outras ações que em si mesmas são boas e ainda grandes, não feitas unicamente para mim, são como esse ouro enlameado e cheio de ferrugem, que não resplandece, e eu não me digno nem sequer olhá-las. E eu, Senhor, que fácil é que o pó suje nossas ações, e ele não se necessita prestar atenção ao pó, porque este se agita ao que há que atender, é a intenção. Agora, enquanto isso se dizia, Jesus se ocupava em atar-me os braços. E eu lhe disse: Senhor, que fazes? E ele: faço isso porque tu, estando na posição da crucificação, me aplacas. E como eu quero punir as pessoas, eu estou amarrando-os a você. E disse isso e desapareceu. O trecho 5, 10 de novembro de 1889. A obediência ao confessor. Depois de ter passado alguns dias contenta com Jesus, porque eu queria ser a desatada, e ele não queria, agora se fazia ver que dormia, agora me impunha silêncio. E finalmente, esta manhã, enquanto vi o confessor que me ordenava absolutamente que me fizesse desatar por Jesus. E isso mais de uma vez, mas Jesus não fazia caso. E eu, obrigada pela obediência, lhe disse: meu amável Jesus, quando te opusestes à obediência, não sou eu que quero ser desatada, é o confessor que quer que me faça sofrer a crucificação. Por isso, rende-te a esta virtude tão predileta por ti, que entretém toda a tua vida. E tomou o último elo, unindo tudo em o sacrifício da cruz. E Jesus, tu queres fazer-me violência, tocando-me esse elo que uniu a divindade e a humanidade, formou um só elo, que é a obediência, E agora isso dizia, assumiu o aspecto de crucificado e quase forçado pelo poder sacerdotal, tive a participação das dores da crucificação. Seja sempre bendito o Senhor e seja tudo para a sua glória. Assim, parece que fiquei desatada. Trecho 6, novembro 11 de 1899. A obediência impede-a de se ajustar à justiça.
Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma. Me parecia que girava pela terra. Como estava inundada por todo tipo de iniquidade. Dá horror pensar. Agora, enquanto eu girava, cheguei a um ponto e encontrei um sacerdote de vida santa, e em outro ponto uma virgem de vida pura e santa. Nos unimos os três e começamos a falar sobre os tantos castigos que o Senhor está enviando e tantos outros que tem preparados. Eu lhe disse: e vós que fazeis? Acaso vos conformaste à divina justiça? E eles, vendo a extrema necessidade destes tristes tempos, o que o homem não se renderia, nem que viesse um apóstolo, nem se o Senhor enviasse outro São Vicente Ferrer, que com milagre e sinais portentosas e pudessem induzir à conversão, mas vendo que o homem chegou a tal obstinação e a uma espécie de loucura, que a mesma força dos milagres o tornaria mais incrédulo. Então, obrigados por essa espremente necessidade, pelo bem deles, para deter este mar purulento que inunda a face da terra, e para a glória do nosso Deus tão ultrajado, conformamo-nos à justiça. Só estamos rogando e oferecendo-nos vítimas por fazer que esses castigos sirvam para a conversão dos povos. E tu que fazes, não te conformaste conosco? E eu, não posso, porque a obediência não quer. Embora Jesus queira que me uniforme, mas como a obediência não quer, deve prevalecer sobre tudo. Devo estar sempre em oposição com Jesus bendito. E o que me aflige muito. E eles, quando há obediência, certamente não precisa aderir. Depois disso, encontrando-me em mim mesma, assim que vi o amadíssimo Jesus, quis saber de que parte era aquele sacerdote e aquela virgem. E ele me disse que era do Peru. Trecho 7, 12 de novembro de 1899. Luísa evita alguns castigos. Esta manhã, o amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. E via como se eu devesse mover-se do céu uma coisa e tocar a terra. Fiquei tão espantosa. Tão espantosa. Fiquei tão espantada, gritei e disse: Ah, Senhor, que fazes? Quanta ruína haverá se isso acontecer? Me diz que me ama muito e quer me assustar. Viu? Não faça, não pode fazer. Não pode fazer, porque eu não quero. E Jesus, compadecendo-me, disse-me: Minha filha, não tenha medo. Além disso, quando queres que eu faça algo, não devo deixar-te ver nada quanto castigo às pessoas, senão amarras-me por todo o lado, e bem fortificarei teu coração com força,
e farei surgir dele como um tronco para poder manter firme o que tu vês. E depois derramarei em ti tantas graças de modo de poder me nutrir eu e meus filhos. Enquanto estava nisso, saiu de dentro do meu coração como um tronco, e no topo como 2 ramos em forma de forquilha, que, elevando-se ao ar, tomava pela metade o que estava por mover-se, e assim ficava detida, só num ponto longínquo, parecia que tocava a terra. Depois me encontrei em mim mesma e lhe implorei que se aplacara, e parecia que rendia-se tanto que me participou as dores da cruz e desapareceu. Trecho 8, 13 de novembro de 1889. Jesus sofre ao ver sofrer as criaturas. Luísa se oferece para consolá-lo. Esta manhã, meu adorável Jesus parecia inquieto, mas não fazia outra coisa que ir e vir. Agora se entretinha comigo, agora quase atraído por seu ardente amor pelas criaturas. Ia ver o que fazia, e tudo se lamentava pelo que sofriam, como se ele mesmo e não elas estivesse sofrendo. Muitas vezes viu o confessor que, com seu poder sacerdotal, obrigava Jesus a fazer-me sofrer suas penas para poder aplacá-lo. E ele, enquanto parecia que não queria ser aplacado, depois mostrava-se contente e agradecia de coração a quem se ocupava em sustentar seu braço indignado, e agora me participava um sofrimento e agora outro. Oh, como era eterno e comovedor vê-lo nesse estado! Fazia destroçar o coração de compaixão. Muitas vezes me disse: conforme-se a minha justiça, e não posso mais. Ah, o homem é muito ingrato e quase me obriga por toda parte a castigá-lo. Arranca-me ele mesmo das minhas mãos os castigos. Se você soubesse quanto sofro, se você soubesse quanto sofro ao fazer uso da minha justiça, mas é o próprio homem que me faz violência. Ah, se não tivesse feito outra coisa que comprar o preço de sangue, sua liberdade. Mesmo assim, deveria ser agradecido comigo, mas o homem, para me fazer maior agravo, vai inventando novas maneiras para fazer inútil meu desembolso. E enquanto dizia isso, chorava amargamente, e eu, para consolá-lo, eu disse: doce bem meu, não te aflige, vejo que a tua aflição é maior porque te sentes obrigado a punir as pessoas. Ah, não seja jamais. Se tu és tudo para mim, eu quero ser toda para ti, assim que sobre mim manda os flagelos. Aqui está a vítima sempre disposta à tua disposição. Pode fazer-me sofrer
que quiseres, e assim ficará a tua justiça de algum modo aplacada. E tu, aliviado da aflição que sentes ao ver as criaturas sofrerem, foi sempre esta a minha intenção ao não me conformar à justiça, porque sofrendo o homem sofrerá mais tu do que eles mesmos. Enquanto isso, eu estava dizendo que a nossa rainha mãe veio e eu me lembrei de que, tendo pedido ao confessor a obediência de me conformar com a justiça, ele tinha me dito para perguntar à Virgem Santíssima se eu queria me uniformizar. E eu disse-lhe, e ela disse-me: não, não, reza antes, minha filha, e nesses dias trata por quanto mais possa ter a Jesus junto contigo, aplacá-lo, porque muitos castigos estão preparados. O trecho 9, novembro 17 de 1899. O poder sacerdotal deve coincidir com a vítima. Continua meu amável Jesus fazendo-se ver afligido. Esta manhã, junto com ele, veio a nossa Rainha Mãe, e me parecia que ela me trazia a fim de que o aplacasse e lhe rogasse junto. Voltando aqui um pouco de novo. Esta manhã, junto com ele, veio a nossa Rainha Mãe, e me parecia que ela me trazia a fim de que eu aplacasse e lhe rogasse junto com ela que me fizesse sofrer a mim para livrar as pessoas. E me disse que se nesses dias passados não tivesse interposto e o confessor não tivesse feito uso do poder sacerdotal para concorrer com as suas intenções e de me fazer sofrer, muitas catástrofes teria acontecido. Enquanto eu estava nisso, vi o confessor, e eu imediatamente implorei por ele a Jesus e a Rainha Mãe. E Jesus disse todas as benignidades. À medida que eu levar em conta os meus interesses, com o pedir-me e também com o empenho em renovar a intenção de fazer sofrer, a fim de livrar as nações, assim tomarei cuidado dele e o livrarei. Eu estaria disposto a fazer esse pacto com ele. Depois disso, fiz por olhar para o meu doce e único bem, e vi que em suas mãos tinha 2 raios. Em um continha como preparado um forte terremoto e uma guerra, e no outro muitos tipos de mortes imprevistas e doenças contagiosas. Eu comecei a rogar-lhe que jogasse sobre mim aqueles raios, e quase os queria tirar de suas mãos. Mas ele para não me deixar chegar a isso, começou a afastar-se de mim. Eu procurava segui-lo e por isso encontrei-me fora de mim mesma. Jesus desapareceu e eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me sozinha, virei um pouco e cheguei a um lugar onde nessa estação faz a ceifa. Parecia que ali havia ruído de guerra e eu queria ir para ajudar a essas pobres gentes. Mas os demônios impediam-me de ir onde estava por acontecer tais coisas e me batiam para que não pudesse ajudar, nem tampouco impedir seus artifícios, e usaram tanta força que me fizeram
retroceder. Trecho 10, 19 de novembro de 1899. Males da soberba. Continua a vir, meu adorável Jesus, e como minha mente, antes de que viesse, estava pensando em certas coisas que me havia dito e em anos passados, e que não recordo bem. Ele, como para me lembrar, disse: minha filha, a soberba rói a graça. Nos corações do soberbo não há outra coisa que um vazio todo cheio de fumaça, que produz a cegueira. A soberba não faz mais que fazer de si mesmo um ídolo. Assim que a alma soberba não tem o seu Deus consigo. Com o pecado procurou destruí-lo em seu coração, e levantando um altar nele, se põe em cima e se adora a si mesmo. Ó Deus, que monstro abominável é esse vício! A mim me parece que se a alma está atenta a não deixá-lo entrar nela, estará livre de todos os outros vícios. Mas se por sua desventura se deixa dominar por ele, como é mãe monstruosa e má, lhe parirá todos os filhos discolos, todos seus filhos discolos, os quais são os outros pecados. Ah, Senhor, mantenha longe de mim. Amém, Filho de Jesus, eu confio em vós.